Tem coisas que a gente carrega sem nunca ter escolhido carregar. Padrões que se instalam antes do nome. Medos que nunca tiveram começo declarado. Dores que aparecem sem aviso, como se fossem nossas desde sempre. A gente aprende a conviver com esse peso. Aprende a explicá-lo, a minimizá-lo, a disfarçá-lo com produtividade, sorrisos, com rotinas. Aprende a não perguntar de onde vem. Mas tem um ponto, nem sempre fácil de encontrar, em que a pergunta muda. Em que a gente deixa de perguntar o que está errado com o mundo e começa a perguntar o que está acontecendo dentro de mim. Essa pergunta é normalmente uma vírgula, uma pausa no meio da frase que você vinha repetindo há anos, uma respiração antes do que vem a seguir. E hoje a gente encontra nesse lugar, no que fica entre aquilo que sentimos e aquilo que compreendemos, no espaço entre o que aconteceu e o que podemos fazer com isso. Minha convidada é parapsicóloga, hipnoterapeuta e acredita, com a força de quem viveu na própria pele, que quanto mais a gente se conhece, mais leve a vida se torna. Por isso, seja muito bem-vinda ao Vírgula, Fabiana Santiago. Ai, obrigada, Vi. Quero dizer que é um prazer muito grande estar aqui hoje. Agradeço essa oportunidade de poder falar um pouquinho sobre o autoconhecimento, sobre a parapsicologia. Então, eu sou Fabiana Santiago, sou uma blumenauense de Santa Catarina. Sou pós-graduada em parapsicologia e hipnoterapia. Sou casada, tenho 52 anos, tenho um filho de 18 anos e um cachorrinho chamado Shiro. Eu adorei que você tenha vindo ao Vírgula, adorei receber teu contato, adorei conhecer você, porque a Fabiana, gente, ela é, sabe a Mônica que vocês assistiram o episódio 2 semanas atrás? Então, a Fabiana veio por meio da Mônica, já era conectada a Mônica e a gente se conectou. Está tudo interligado. Isso, e já aconteceu um negócio aqui hoje de energia, uma coincidência. Uma vibração boa. Uma vibração ali, ó, mesma frequência. A gente vai falar sobre isso? Vamos falar sobre isso também. Então, vamos começar da seguinte forma. Eu quero te explicar que o Vírgula tem esse nome porque eu acredito que as histórias, as melhores histórias, elas são feitas de muitas vírgulas. Aquele momento que a gente respira e segue escrevendo a nossa história. E eu quero começar com essa pergunta. Qual foi a vírgula na sua vida que te trouxe a hoje estar aqui falando sobre esse tema, parapsicologia? Muitas vezes, realmente, nosso propósito surge de uma dor. E foi o que aconteceu na minha história. Então, há 24 anos atrás, eu passava a vir por um momento muito difícil na minha vida. Eu diria que eu me sentia no fundo do poço, eu não via saída na minha vida. Era a questão financeira, a questão profissional totalmente estagnada e nos relacionamentos, tudo atrapalhado. Eu só atraía pessoas que me faziam sofrer. E eu descobri, depois de uma indicação de um parapsicólogo, através do autoconhecimento, que o que fazia a minha vida estar toda atrapalhada, bagunçada, sem harmonia nenhuma, eram as programações que eu carregava. Algumas dos meus antepassados, algumas da minha própria história, desde o ventre lá da minha mãe. Então eu tinha uma imagem negativa de família, de casamento, eu tinha uma programação de escassez. Não tinha como eu atrair coisa boa com tudo aquilo que eu carregava com a minha bagagem. E a partir do momento que eu trabalhei esse autoconhecimento, que eu tive a consciência do porquê eu atraí aquelas situações, a minha vida começou a mudar. E mudou há 24 anos e foi uma mudança permanente, porque houve uma reprogramação mental. Eu trouxe para o meu consciente o que eu trazia no meu subconsciente. E quando isso acontece, é feita a reprogramação. Então, eu estava numa empresa onde eu estava totalmente estagnada, me deram uma promoção, mas não me deram o aumento salarial, e eu precisava muito, porque eu estava cheia de dívidas. E ali, eu fiquei lutando para conseguir essa minha remuneração e não conseguia.
Então, depois da terapia, eu consegui com que me demitisse, porque também não queriam me demitir. Então, ali eu estabilizei a minha vida financeira com a minha rescisão. Em seguida, depois de 2 ou 3 meses, eu recebi uma proposta para ir trabalhar, eu morava em Blumenau, para ir trabalhar em Florianópolis, ganhando 150% a mais do que eu ganhava. E eu estava chorando, mendigando 10% de aumento. Então foi algo extraordinário. Eu assumi um papel onde eu assumi a seguradora no estado todo de Santa Catarina. Era um papel muito desafiador e que eu me senti muito feliz, muito realizada. E ali também, nessa empresa, eu conheci o meu atual marido, que nós estamos juntos há 24 anos. Então ficou tudo harmonizado. E de lá para cá, depois ele também, meu marido, né, a gente foi morar junto, tivemos alguns desentendimentos no começo, normal de qualquer relação, né, quando se vai morar junto. Ele também fez a terapia, nós nos harmonizamos e a nossa vida vem prosperando de lá para cá. Conhecemos vários países, moramos no melhor condomínio que tem em Campinas, São Paulo. Tivemos um filho que, quando eu estava grávida, também trabalhei a mente dele durante a minha gestação, com o Dr. Pedro Grisa, que foi o cientista que eu mais estudei no curso de pós que eu fiz. Então, assim, e a gente vem, ele também tem 18 anos hoje, está servindo o exército por opção, e está super feliz com os desafios que ele tem lá. Então, ele tem uma mentezinha realmente diferenciada. Diferenciada dessa geração, Exatamente. Né? E eu percebo, eu sou meu próprio laboratório. Então, tudo que eu vivi, depois cheguei aqui em Curitiba, me deparei com um folder do curso de pós-graduação em MBA, em parapsicologia e hipnoterapia. Eu falei, bom, eu tive tantos benefícios ao longo desses anos, por que não fazer disso um propósito e levar para as pessoas essa ciência tão extraordinária que é a parapsicologia, através do autoconhecimento? E é isso que eu tenho feito até então. Então, a vírgula foi o fundo do poço, que lá acho que tinha um trampolim e me fez ser o que eu sou hoje. E me sinto muito realizada. E, Fabiana, esse tema é um tema que provavelmente desperta muitas interpretações erradas em torno dele, né? Você, por exemplo, agora trouxe para mim a palavra ou as palavras reprogramação mental. Exato. A própria parapsicologia nos remete a uma questão sobrenatural, que são coisas diferentes, reprogramação mental, sobrenatural. Sim. Você poderia explicar o que é, de fato, a parapsicologia? A parapsicologia, ela chegou no Brasil realmente meio distorcida. Quem trouxe foi a Igreja Católica. E ela trouxe para, na verdade, contestar o espiritismo. Ela não chegou aqui como ciência, como verdadeiramente é. E quem trouxe foi o Heine, que é um cientista norte-americano, que ele criou um laboratório na Carolina do Norte, na Universidade de Duke. Lá ele tem um laboratório com mais de 3 milhões de pesquisas, onde ele fez estudos que comprovaram o quê? Começou com os estudos da paranormalidade, os fenômenos paranormais. O que são isso? Casa mal-assombrada, possessões demoníacas, começou com isso. E aí, estudando essas questões, chegou à seguinte conclusão, que não existe fenômeno paranormal, casa mal-assombrada ou possessão demoníaca, sem que haja um ser humano por perto. Não existe. Então, esses fenômenos, eles são originados na mente humana. E esses fenômenos específicos, negativos, que na verdade prejudicam a vida da pessoa, eles são originados numa mente em desarmonia, em pessoas que estão passando por sofrimento, ameaça a sua sobrevivência. E o que o subconsciente faz? Ele cria mecanismos de defesa, e aonde acontecem essas questões. Quando a mente é harmonizada, se cessaram, né, nos estudos, se cessaram esses fenômenos, porque a mente ficou em harmonia. E aí a grande constatação qual que é? É que a mente tem um poder muito grande. E que nós podemos usá-la não para esses fenômenos que não levam a lugar nenhum, pelo contrário, até prejudicam. Mas tem outros fenômenos que a gente pode usar no nosso dia a dia, como a telepatia, a pré-cognição, a intuição. São coisas que a gente não presta atenção, mas estão aí presentes no nosso dia a dia. E principalmente o que a gente trabalha na terapia. A gente usar a nossa mente, esse potencial extraordinário que a gente tem, a nosso favor, porque ela existe. Essa força está dentro da gente.
Só que a gente precisa usar a nosso favor. E que muitas vezes a gente faz, a gente usa de forma negativa. Então é para os dois lados. É tanto para as coisas boas, quanto para as coisas negativas. Quando eu não sei usar, eu vou no automático. Eu uso as programações que eu trago desde a minha concepção, porque o nosso subconsciente, a nossa mente é dividida em dois. Consciente e subconsciente. Isso também é a grande descoberta da parapsicologia. Tudo que a gente vive desde o momento da nossa concepção até o momento atual, tudo é registrado. Porém, aqueles momentos onde houveram fortes emoções, traumas, um abuso, ou um sofrimento, ou até as coisas muito positivas, ele não só grava, ele programa, padroniza e generaliza. Então, como forma de defesa, hoje, se ele achar que tem alguma situação que vai se assemelhar a algo que aconteceu lá atrás, ele lança mecanismos de defesa, que pode ser crise de ansiedade, síndrome do pânico, doenças. Então, quando na terapia a pessoa descobre de onde está a raiz do que ela passa hoje, isso se transforma, porque acontece a reprogramação mental, que é o quê? O consciente tomar consciência do que está no subconsciente. Você acabou de falar uma coisa, que a gente vive no automático. Esse viver no automático, então, foi essa programação que foi feita ao longo de toda a nossa vida, que a gente registrou, programou e padronizou e generalizou. Porque o nosso consciente, ele é responsável pelo que está a nossa atenção. O que nós estamos fazendo aqui agora, nós estamos usando o nosso consciente. Então, ele é responsável por analisar, criticar, julgar, tudo isso é consciente. Porém, o nosso subconsciente, ele é responsável pelas nossas emoções, pelos nossos sentimentos, pelo funcionamento dos nossos órgãos vitais, pelas nossas crenças. Então, ele comanda a nossa vida. Vamos imaginar um iceberg. Aquela pontinha que tem lá em cima seria o nosso consciente. Tudo que está submerso é o nosso subconsciente. Então, não adianta o nosso consciente querer ir para um lado se o nosso subconsciente está programado para ir para outro lado. Entendi. Quem vai comandar é o subconsciente. Então, a gente vive no automático porque o nosso subconsciente está comandando a nossa vida. Exatamente. Como sair disso, então? Como sair do automático e realmente conseguir fazer essa reprogramação? Através do autoconhecimento, conhecer a sua história. O que acontece conosco hoje? A gente é programado desde criança, levados, na verdade, a fazer o quê? A conhecer histórias da humanidade, de países, de celebridades, de pessoas que fizeram a diferença na história. E tudo bem, é legal. Só que ninguém nos incentiva a estudar nossa própria história. E nós carregamos, né, bagagens aí vindas, inclusive, dos nossos antepassados. Então, uma das questões da terapia é olhar a tabela familiar. O histórico do pai, da mãe, dos avós. Quanto mais informação eu tiver dos antepassados, mais eu vou compreender o que vem se repetindo de prole para prole. Tem questões que se repetem. E aí, a hora que se toma consciência, aquilo cessa para as próximas gerações. Encerra Mas ali. por quê? Você disse que desde o momento da nossa concepção, tudo é registrado. Por que é importante saber o que veio antes? Porque além das programações de vida, as programações mais importantes da vida de qualquer ser humano são as programações vindas dos nossos antepassados, que são as programações hereditárias, as de vida intrauterina e do processo de nascimento. São as programações mais importantes na mente de qualquer ser humano. E a fase da gestação e do processo de nascimento é a fase mais importante. O Dr. Pedro Grisa, que é considerado o pai da parapsicologia clínica aqui no Brasil, ele compara essas programações a um prédio em construção, onde essas programações são o alicerce desse prédio. A fundação. É a fundação. Que sem elas, o prédio não consegue ficar firme e ereto no meio de uma paisagem, por exemplo. Tamanha a importância dessa fase. Impressionante. Eu tô curiosíssima porque eu vou começar um tratamento com a doutora Fabiana, né? Conta como que funciona esse processo, pra gente já ir contextualizando quem também tem interesse em te acionar e falar, eu preciso desse negócio aí.
Na verdade, assim, a terapia parapsicológica, ela é muito objetiva. Até eu acho que por isso que eu me identifiquei tanto, porque eu sou uma pessoa muito prática, não gosto de perder muito tempo. Isso é até da minha personalidade, e você vai entender quando a gente fizer também a terapia, que existem diferentes tipos de personalidade e isso está de acordo com a minha. Então, ela é objetiva, porque a gente trabalha a raiz do problema. Então, não tem por que fazer 50 sessões, sendo que eu vou compreender nas 2 primeiras sessões, que serão no mesmo dia, né, são 2 horas, vou pegar todas as informações da história da vida da pessoa. Inclusive dos irmãos do pai, da mãe, se tiver dos avós também, dos irmãos da pessoa, e ali entender as sequências de homens, de mulheres, porque tudo tem uma explicação. Um efeito na efeito, vida. né? Então, por exemplo, se você tem ali os irmãos da tua mãe, tem uma sequência de 5 mulheres, 2 homens, tem uma explicação para isso. É o contrário, tá? Já vou te falando. Então, são 5 homens e 2 mulheres. Se a mulher, porque quem determina o sexo da criança é o subconsciente da mãe. Se naquele momento ela gerou só homens, significa que ela tinha uma imagem de mulher sofrida ali. Então, o subconsciente sempre trabalhando a favor da sobrevivência. Falou, não, vou gerar homem porque o homem vai sobreviver. O homem é mais forte. Mulher só nasceu para sofrer. Então, nesse momento, o que me cabe é gerar homens. Então, quando muda, é porque ela está passando por outra fase. Porque cada gravidez é um momento na história da mulher. Por isso é importante entender como foi a gestação, o que ela estava passando por esse momento. E isso vai passando para o bebê e para gerações futuras. Então, assim, no primeiro encontro é isso. São 5 sessões no total, mas a primeira são de 2 horas, onde a gente pega todas as informações necessárias. No segundo, eu venho com estudo. Eu apresento o que eu estudei, quais são as programações subconscientes que a pessoa traz, da sua tabela familiar e da sua história. Tem questões que a pessoa não vai saber. Primeiro porque ou não tem mais a mãe, ou tem a mãe, mas as mães, né, com mais idade não gostam de falar, principalmente se teve um momento ali de dor, de abandono, de dificuldade, elas não gostam de falar. Então você não vai saber como é que foi a sua gravidez. E aí a gente descobre na hipnoterapia. Então, assim, o segundo encontro é esse estudo. O terceiro, a gente faz um relaxamento com regressão de memória positiva. Tem 2 objetivos dessa sessão. Ativar o teu subconsciente para as coisas boas, para você lembrar o que aconteceu de bom e viver de novo aquela sensação boa, porque ativa e ele começa a querer sentir novamente aquela sensação e você começa a atrair, já que é ele que move a nossa vida. Começa a atrair de novo as coisas boas. E o segundo objetivo é já trabalhar para a última sessão, que é a hipnoterapia. Tá aí a última hipnoterapia, que existe muito mito, né? E muita gente tem medo. Tem gente que chega para mim e fala, mas Fabiana, eu tenho medo de não voltar mais, de ficar lá. Outros dizem, eu não quero tocar na minha dor, porque a hipnoterapia é para a gente trabalhar a ferida. Então não vai ser no primeiro momento não é o sentimento bom. A gente vai trabalhar o que está atrapalhando hoje. Porém vai ser pela última vez que a pessoa vai sentir. E nós não vamos sair da técnica sem que o sentimento negativo se transforme em positivo. A própria pessoa vai externar o sentimento positivo dela. E aí que ocorre a reprogramação mental. Porque o subconsciente, por causa do relaxamento, porém, sempre consciente. Porque quem vai reprogramar é o consciente. Então, a pessoa, se ela quiser sair na metade da técnica e ir embora, ela vai. Porque ela vai estar consciente. Hipnose é foco em um elemento. Nessa situação é na minha voz. Tá? Diariamente a gente está hipnotizado. Quando a gente assiste um filme, por exemplo, e fica muito concentrado, a gente está hipnotizado. A hipnose é esse sentimento de estar ali focado. É como uma dança. Eu levo a pessoa e a pessoa vai indo, vai seguindo. Então, muitas vezes, a gente vai para o ventre materno, porque quase sempre o problema está lá, na mãe. Então a gente refaz aquele momento, a pessoa vê de fora a situação, vê a mãe grávida e ali a gente chama o adulto, deixa a criancinha lá, chama o adulto e conversa com a mãe, porque a mãe está com medo. A mãe muitas vezes acha que não vai dar conta, que não vai conseguir levar adiante aquela gestação. Tem mães que passaram que o próprio médico disse, você não pode levar essa gravidez adiante porque tem problema no coração e se você pode morrer.
Então, tem situações assim, aí a adulta vai lá e conversa com a mãe, explica para ela, mãe, deu tudo certo, eu tô aqui hoje, olha como, né, foi maravilhoso, você me indicou e tal. Aí a gente pergunta para a mãe, aí a mãe mudou o sentimento dela. Aí a mãe conversa com o bebezinho e explica para ele, você tá aqui, você vai ser muito amado, já é amado desde já e tal, passa esse sentimento bom pro bebê. E por último, a gente pergunta pro bebê daí, que foi lá nele que começou com o sentimento negativo. E agora, bebezinho, como você está se sentindo depois que a mãe conversou com você? Ele vai falar. E aí sim, transformou, e a gente vem padronizando, generalizando desde aquele momento até os dias atuais. Uau! Antes de seguir com essa conversa, deixa eu falar do look de hoje. Hoje o look tem 2 tempos. Primeiro, vestido midi justo, sem manga, de fio, mais encorpado, que valoriza cada curva. Ele é daqueles que torneiam um corpo de um jeito bonito, sem exagero, cheio de presença, sem precisar de muito mais. E por cima, uma jaquetinha quase cropped, daquelas curtas que estão na moda por tudo que é certo. Ela quebra o peso do vestido justo, dá movimento, cria uma composição que é ao mesmo tempo estruturada e leve. 2 peças, uma intenção. Esse look é da Nova Ideia, que tem 4 lojas em Curitiba e região e site que entrega para todo o Brasil. É só você usar o cupom Virginia10 para garantir o desconto. Porque aqui no Vírgula, você já sabe, é tudo vírgula por vírgula. Eu fico muito curiosa com esses assuntos, assim. Inclusive, você falou de uma questão intuição. Eu me considero uma pessoa extremamente intuitiva. Extremamente, inclusive. Eu ouvi bem isso. Ontem, inclusive, aconteceu uma situação que eu falei no jantar com meu marido. Eu falei assim, olha, confie na minha... Eu falando pra ele, né? Confie na minha intuição. Mas, na verdade, eu tava falando pra mim, eu preciso confiar É o seu subconsciente intuição. falando. É porque, na verdade, Vi, assim, eu não sei a tua história ainda, não conheço, tá? Mas, geralmente, o que vem... você tem uma paranormalidade desenvolvida, com toda certeza. Quando vem essa paranormalidade? Quando a pessoa já tem... Todos nós podemos treiná-la. Todas as pessoas podem desenvolver a paranormalidade. Só que muitas pessoas ou já nascem com ela, porque vem da hereditariedade. Muitas surgem de um sofrimento muito grande que a pessoa passou. Então, de novo, o subconsciente, como forma de defesa, ele se expande e ele lança formas de se proteger, e aí ele acaba acontecendo isso. A pessoa acaba desenvolvendo a paranormalidade. Então, se você tem que fazer, observar. E isso também o autoconhecimento vai trazer para você. Se tem algo ali chamando a atenção, para e pensa, por quê? Quando algo dá errado, por exemplo, na nossa vida, por que não está dando certo? Eu quero isso e não está batendo na trave sempre. Por quê? Então, relaxa. Isso faz com que a gente viva uma vida mais leve, sem ansiedade. Não, tem que dar certo, tem que ser agora. Não tem que ser. Se não está sendo agora, é porque não é um momento ainda. Pode ter algo muito melhor lá na frente. E é isso, Vi, que eu vivo na minha vida diariamente. A cada dia é um aprendizado diário. Não é fácil, mas é diário e é para sempre. Então, voltando à telepatia, né? Nossa comunicação de subconsciente para subconsciente, ela é muito mais forte do que a nossa comunicação verbal. Nós estamos aqui conversando, porém nossos subconscientes, eles estão trocando informações muito mais do que nós falando. Eu tenho uma pergunta para te fazer, mas antes eu quero pegar esse gancho da telepatia e te perguntar. Você acha que o negócio da vela foi telepatia? Com certeza, teve uma ligação aí. Porque quando eu falo que eu venho aqui e você já sabe que vai me receber, a gente já começa a trocar energia. Então, deixa eu explicar para quem está assistindo. A Fabiana trouxe para mim de presente uma vela muito cheirosa, inclusive. Só que hoje, na data desta gravação, ela é o 3º episódio que eu estou gravando. O primeiro episódio foi o da Mônica, que eu comentei no começo do episódio, que foi, né, por onde a gente se conectou. E no episódio da Mônica, se você assistiu, você vai lembrar, se você não assistiu, te convido a ir lá assistir. Depois que acabar esse episódio, a Mônica comentou que ela faz um ritual todas as manhãs, eu também faço, só que ela comentou da vela, que ela usa uma vela. E eu falei, gostei da ideia da vela. Quero uma vela. Quero uma vela. Quem sabe, nesse momento eu estava lá providenciando. E a Fabiana chegou aqui com uma vela. E na hora até a G, que tá aqui no bastidor, a G falou assim, brincadeira, mentira, não sei o quê. Então agora eu quero... realmente tem a ver com essa ligação, porque eu estava pensando em vir, a gente está conectada já. Isso acontece muito com as pessoas que eu atendo.
como eu estou mergulhada na história das pessoas, isso é muito comum. Até, vou abrir um parênteses para falar algo bem importante que aconteceu faz umas 2 semanas. Eu atendendo uma menina, ela é bem jovem, tem na faixa de 20 anos, e ela tem TDAH. Nós não trabalhamos diagnóstico, tá? Nós trabalhamos sentimentos, sempre. Não importa qual é o diagnóstico, nós sempre perguntamos como você se sente com essa situação. E é o sentimento que nós vamos trabalhar. Então, ela sempre muito ansiosa, sentindo perdida. Tá. E eu estava me preparando para ir atendê-la no centro. Tinha atendido uma pessoa online no meu escritório de casa e me arrumando para ir para o centro para atendê-la. E aí, do nada, eu perdi o meu carregador do celular. Eu estava com uma regatinha que estava meio quente, mas lá onde eu atendo é frio, por causa do ar. Falei, vou levar um casaco. Eu perdi o meu casaco, não achei de jeito nenhum. Eu tenho 2 laptops, um que é muito antigo, mas tem umas informações importantes lá que eu ainda uso, e o outro novo. Eu precisava acessar o que eu ia apresentar para ela. Um travou, o outro não conseguia captar o que que eu tinha transferido de um para outro. A minha impressora, enfim, eu estava no caos. Aí eu olhei para o meu marido uma hora e estava inclusive começando até a me dar uma dor de barriga de nervosa. Eu falei, gente, como que eu vou atender a menina nesse jeito? E eu nunca me senti assim. Não é pra eu ir. Aí eu olhei pro meu marido e falei assim, pelo amor de Deus, eu falei, me ajuda. Aí ele olhou, Fabiana, eu nunca te vi assim, o que tá acontecendo? Aí eu falei, é verdade, eu respirei fundo e fui. Eu botei uma música alegre para eu chegar lá bem animada. Cheguei lá, recebi a menina, ela sentou na minha frente e eu falei, e aí? Aí fui assim, botei os 2 laptops, fui sem casaco, sem carregador e fui. Cheguei lá, ela sentou, e aí, fulana, como é que tá? Tudo bem? Ai, não tô muito bem hoje não. Eu falei, por quê? O que aconteceu? Olha, tá vendo esse casaco que eu vim? Não era esse que eu queria, porque eu perdi o meu casaco. Eu perdi o meu carregador de celular, o meu computador que eu trabalho, porque ela trabalha, ela faz vídeo, passa as madrugadas em live. O meu computador travou, não funciona mais. Então, assim, ó, eu não sei, tá tudo muito travado. Daí eu olhei pra ela, eu me afundei na cadeira, né? E ela falou assim, tava me dando uma dor de barriga antes de sair de casa, quase que eu não vi. Eu fui me afundando assim na cadeira, eu falei, meu Deus, tá descrevendo o que eu passei. Eu comecei, sabe, até me emocionar. Eu falei, você está descrevendo exatamente o que aconteceu comigo antes de sair de casa. Aí ela encheu os olhinhos dela, tem um olhinho verde, bem, sabe, bem assim, lindos. Daí ela olhou para mim e falou assim, ó, então agora você sabe como eu me sinto todos os dias, perdida. Que é o TDAH, né? Olha. Aquilo foi tão assim profundo, eu falei, gente, a telepatia, essa conexão que a gente tem, não tem como negar, ela existe. E essa menina, ela tem uma paranormalidade muito desenvolvida. Então eu estava ali já no campo dela, né? A gente trocando e vivemos juntas a mesma situação. E eu pude perceber, e para mim foi maravilhoso, porque para eu trabalhar a situação dela, é muito melhor quando a gente sabe exatamente o que a pessoa está sentindo. Sim. Foi fantástico, uma experiência assim bem interessante. Incrível. Agora deixa eu retomar a pergunta que eu ia fazer. Você falou no começo, contando a sua história, que você viveu esse processo e de lá para cá você prosperou. Total. Né? E isso foi contínuo, claro, problemas todos nós temos. Desafios, né? Mas se a gente colocar aí num gráfico, talvez a tua vida tenha sido só pra cima, né? Você foi lá, você procurou esse parapsicólogo e levou um problema pra ele, certo? Não, esses eu falei como eu me sentia. Né? E falei, olha, não consigo prosperar financeiramente, meus relacionamentos são um desastre, profissionalmente tô travada. Era nesse ponto morrer. Que eu... Foi bem isso. Porque, por que eu tô te perguntando isso? Eu já passei por várias terapias. Para psicologia, nunca. É a primeira vez e tô curiosíssima. Só que todas as vezes que eu passei por essas terapias, e elas me ajudaram muito. Sempre, né? Todas têm. Todas, assim. Inclusive, teve uma última que eu passei, que eu acho que foi excelente para mim, foi a constelação familiar. Mas em cada uma delas eu tratei uma situação. Principalmente relacionamentos e principalmente mesmo a perda da minha filha. Né? Então, foram 2 temas que eu tratei ao longo da minha vida. Eu nunca tratei, por exemplo, questões profissionais, nunca tratei questões financeiras, nunca tratei isso. E provavelmente é o que eu vou tratar com você. Então. Aí a pergunta, é assim? A gente tem que tratar uma coisa por vez? Não, você vai dizer qual que é o seu objetivo com a terapia. Qual que é o seu objetivo?
Você quer que eu quero, fale? por exemplo, eu quero me destacar, eu preciso prosperar financeiramente. E você não está conseguindo no momento, não. Como você se sente não conseguindo prosperar financeiramente? Aí você vai dizer, eu me sinto derrotada, eu me sinto fracassada, eu me sinto triste, enfim. O que você vai sentir, você vai falar. E aí é o sentimento que nós vamos trabalhar. E quando a gente trabalha, o sentimento, geralmente, ele está em todas as áreas. Entendeu? Por isso é a raiz do problema. Nossa, faz muito sentido. Na verdade, é sempre o sentimento, né? E era como eu me sentia lá atrás. Então, eu me sentia rejeitada, eu me sentia insegura. Então, a gente acaba transferindo isso para todas as áreas da nossa vida. Então, é sempre de dentro para fora. Então, como que eu vou me sentir segura? Imagina eu falando em público naquela época, imagina eu dando entrevista em podcast. Não tinha como, porque muita insegurança. Me sentia muito diminuída. Então, tudo isso trabalhando, e aí quando a gente trabalha esse autoconhecimento, o caminho vai se abrindo para todas as áreas. As coisas boas, que daí você mantém uma vibração. E na terapia também a gente orienta como trabalhar a mente positivamente, porque nossa mente, ela é como, costumo comparar ao algoritmo, por exemplo, do Instagram. Quando você vê lá um filmezinho, lá uma postagem de um cachorro e você para, pronto, começa a aparecer cachorro de tudo quanto é jeito. A nossa mente, ela é assim. Onde está a tua atenção? O que você está dando importância para as coisas positivas, para coisas negativas? O que você tem ouvido? Que tipo de música, com que tipo de mensagem? Que tipo de filme? Que tipo de pessoas você anda conversando? E na sua casa? Como que é o clima na sua casa? Porque tudo começa ali, no seu lar. É dali que vai para fora. Eu sou uma pessoa, por exemplo, que eu sou muito mal-humorada de manhã. Isso é muito ruim. Eu tenho trabalhado, eu já sei que eu sou assim, então eu me policio todos os dias. O que acontecia? Eu acordava de manhã, primeiro eu acordo meu marido, depois meu filho, depois eu ia tomar café, daí a mesa já não estava com farelo, eu gosto de tudo limpinho, tudo organizadinho, já começava o meu mau humor ali. Para que deixar a mesa assim? Sabe que eu não gosto? Aí já começa, ele já fala uma palavra ali que já meio distorcida, aí meu filho, gente, já sai todo mundo, um vai para trabalhar chateado, o outro vai para o colégio, sabe? E as coisas para mim também já começam a desandar, porque aí a vibração vai caindo e vai interferindo em tudo, na minha vida profissional, na pessoal, não fica só ali. Então a gente trabalha na terapia essa questão também, o que eu faço para atrair as coisas boas? É o tempo todo se policiando, é o tempo todo mantendo uma vibração alta. Claro que tem coisas que vai te deixar triste, não tem como você perder alguém da sua família ou você passar por uma situação difícil e não se sentir triste, não ter o teu momento de tristeza. Claro que sim, é do ser humano. Ou ficar chateada, mas só que você tem que ter essa consciência que é um momento, daqui a pouco você já... Pronto, de agora em diante eu preciso me restabelecer porque eu quero atrair coisas boas, eu quero uma vida leve para mim. Então, e é assim, quanto mais você vai praticando, mais fácil vai ficando. No começo é meio forçado, é como atividade física. Você vai para academia, no começo é muito ruim, tudo é forçado. Depois vai se tornando mais fácil. E aí as coisas vão acontecendo, vão vindo para você. Não é mais uma luta, porque a minha vida lá atrás é uma luta. Parecia que eu estava com o freio de mão puxado e puxando, sabe? Às vezes as coisas até aconteciam, mas depois de muito sofrimento. E a vida não precisa ser sofrida. Não precisa ser assim. Mas para isso você tem que se estabilizar internamente. Tá tudo aqui dentro. Você comentou que você é mal-humorada pela manhã, né? Eu vivi por anos uma situação com meu marido, quando ele era namorado ainda, que é o seguinte, a gente ia pra academia juntos pela manhã, eu passava, pegava ele, porque era caminho, e de lá a gente ia juntos pra academia. No dia anterior, quando a gente se despedia, era sempre, boa noite, amo você, coraçãozinho, trevinho de 4 folhas, que é o nosso símbolo. Beijinho. Tudo lindo. No dia seguinte, ele entrava mudo, calado, e eu, né, começava. O que aconteceu? Será que ele saiu ontem à noite? Ele com ele mesmo. Será que ele saiu ontem à noite? Aconteceu alguma coisa? E a gente brigava, dia sim, dia sim, dia sim, dia não. Dia sim, 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 dia não. Por causa do mau humor dele, só que eu não entendia que era mau humor. Eu achava que tinha acontecido alguma coisa. Alguma coisa contigo, né? Ou alguma coisa comigo, exatamente. Não me ama, ele não me ama, esse cara não gosta de mim. Sim. Olha como ele entrou aqui no carro. Aí, quando a gente foi morar junto,
eu entendi que era mau humor. Aí a gente brigou mais um ano. Mas ainda. Por causa do mau humor, porque eu não entendi. Não dá, eu falava gente, assim, pra conviver com uma pessoa não. mal-humorada é muito ruim. E ele respondia merece. pra mim por muito tempo, Fabiana. Ele falava assim, eu sou assim e você tem que aprender a conviver comigo. Ele tem, sabe o quê? A síndrome que nós chamamos na parapsicologia, síndrome de Gabriela. Não sei se é do seu tempo. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, você pra sempre assim. Só que não, a gente não precisa ser como a Gabriela. E você sabe como que isso mudou? Porque eu sou extremamente o oposto. Eu acordo... Meu marido. Meu marido é assim. Eu acordo até feliz. Irrita, gente. É muito raro acordar mal-humorada. Mas isso é maravilhoso. E aí eu fui e falei pra ele, eu falei, não é normal isso. Sabe por quê? Porque eu sou a pessoa que, teoricamente, você mais ama. Você é eu sou a pessoa que mais convive. E como que eu acordo todos os dias, recebo o teu mau humor? E daí quando a gente chega lá na academia, todo mundo recebe você recebe o seu melhor humor. Porque daí lá ele já acordou. Acordou pra vida. Aí ele entendeu. E eu vejo, mas eu vejo que é um esforço diário. Porque isso é da personalidade da pessoa, né, que a gente traz. E eu também, assim, agora já não é mais esforço, agora eu já entendi. Então eu acordo, digo um bom dia, nossa vida já começa diferente. A gente já sai diferente de casa, as coisas já começam a acontecer. Então, é isso que eu digo, é o autoconhecimento. É a gente se perceber cada dia mais. Né? Porque o ser humano, ele não é um ser pronto, né? É inacabado. Então, a gente vai se melhorando, a gente pode se melhorar a cada dia. Isso que é o maravilhoso. Você trouxe um ponto que eu achei muito interessante, que eu gostaria de aprofundar um pouquinho. Você falou sobre, no momento ali da hipnoterapia, talvez a pessoa não tenha coragem, tenha medo, não queira cutucar aquela ferida. E você trouxe para mim também um ponto na nossa conversa aqui, né, pré a gravação, que é como que eu vou mudar algo que eu não tenho coragem de olhar para aquilo. Você podia aprofundar um pouquinho nisso pra gente? Sim, isso na verdade é assim, tudo que a gente vai trabalhar, a pessoa precisa querer. Então, se você procurou a terapia é porque você quer uma mudança, você não está feliz do jeito que você está agora, você quer mudar. Então, é muito importante que o terapeuta, antes de fazer a hipnose, ele trabalhe um acordo. Né? Olha, a gente vai entrar na hipnose e é muito importante que você se entregue, só faça o que eu peço, só isso. Deixa para analisar, para usar o seu consciente para analisar, depois que terminar, vai ter uma vida toda para terminar. Agora só vai fazendo o que eu peço. E a pessoa vai fazendo, vai imaginando aquilo que... Porque para o subconsciente ele não sabe o que é imaginação, o que é realidade. Por isso é muito importante o pensamento positivo, para ele de fato estar acontecendo. Tudo que a gente vai trabalhar lá, para ele aconteceu de verdade. E é a partir daí que ele vai começar a executar, né? Porque é ele que comanda a nossa vida, de acordo com o que foi reprogramado ali. Então tem que aproveitar. É muito difícil. Eu, na verdade, até hoje, não peguei nenhum caso assim que a pessoa, olha, não fez nada porque a pessoa quer. Uhum. Então eu vou conduzindo, mas tem que ser essa transparência, né, de a pessoa realmente, e porque ela sabe que vai ser a última vez. E que a gente vai trabalhar, não vai ficar ali, vai ser... Na verdade, a ferida vai ser o menor tempo. A gente só vai encontrar o que é e qual é o sentimento. Só que eu preciso saber que sentimento é e que momento, o que aconteceu. Pronto. Ali a gente já vai trabalhar as coisas positivas. Então, isso precisa ficar muito claro. Às vezes a pessoa tem medo porque é desconhecido, ela não sabe o que vai acontecer, cria um bicho de 7 cabeças. Na primeira vez que eu fiz a hipnose, eu falei, mas é isso? Parece que é uma coisa tão simples, mas isso aí não vai. E resolve. Fabiana, e a hipnose, ela acredito, você mesmo falou que ela depende de um relaxamento. Sim. Que você que vai conduzir esse Exato. relaxamento. Mas e aquela pessoa que, por exemplo, aquela pessoa tipo eu, assim, aquela pessoa tipo a Vi, Sim. que tem dificuldade, eu falo que eu não consigo meditar, por exemplo. Apesar que hoje eu entendo que a minha oração pela manhã é uma forma de meditar. A corrida, eu gosto de correr, então a corrida, aquela concentração terapia, né? Ali, muito. A concentração na respiração eu entendo como uma meditação. Mas o parar, acomodar o corpo, é um processo. Tentar silenciar os pensamentos, respirar, eu não sei se eu consigo.
isso ali, você conduz? Sim, a gente conduz, tá? E eu vou te falar que eu tinha a mesma dificuldade. Até hoje, sozinha, eu tenho muita dificuldade em meditar sozinha, porque é de mim isso. Eu preciso sempre ter alguém, um áudio, algo que me conduza, tá? Com a condução fica bem mais fácil. É um tempo considerável ali que a gente vai trabalhar o relaxamento. É um processo que vai gradativamente, você vai se aprofundando no relaxamento, mas sempre estando consciente. O mais importante é fazer aquilo que eu peço, como eu te falei, é uma dança. Eu vou te levar e você só se deixa levar. Deixa levar. E aí não tem erro. Se você assumir o compromisso, vou te perguntar, quantos por cento você está comprometida com esse processo? Se você não falar 100%, a gente não vai fazer, vamos deixar para outro dia. Se você está insegura, não vamos fazer. Então começa por aí, porque você já deu o comando para o teu subconsciente. Que não vai funcionar. Que eu vou... Então, eu estou 100%, teu subconsciente já, estou 100% comprometida. Aí eu vou te perguntar, posso te hipnotizar? É a última pergunta. E você vai falar sim. Então, você já deu o comando. Entendeu? Então, isso a gente já vai trabalhando desde a nossa conversa que antecipa a entrada na técnica. Você percebe um padrão, assim, das pessoas que te procuram de, por exemplo, identificar que elas perderam a conexão consigo mesmas? Ou que elas já estão num extremo desespero de uma situação, de uma determinada situação, que já chegou no limite, ou por curiosidade, você percebe algum padrão? Primeiramente, os primeiros casos, né, que eu atendi foi por conta realmente da pessoa perceber uma repetição de padrão. Por exemplo, primeiro problema, o que mais me procura é crise de ansiedade ou síndrome do pânico. Porque isso na hipnoterapia é muito, muito eficaz, tá? É muito rápido. Então, teve pessoas que eu trabalhei na sexta, na segunda, a partir de segunda-feira já começou a trabalhar, porque é sempre no trabalho que dava as crises, não teve mais. Síndrome do pânico para dirigir, em 20 dias a pessoa voltou a dirigir normal. Então, ela é muito, eficiente ali na questão da hipnose. Mas é sempre percebido a repetição de padrão, tipo financeiro, a pessoa ganha dinheiro, mas sempre que ela tenta guardar, acontece algo para que ela gaste. Ou alguém fica doente, ou o carro estraga, ou sempre acontece uma coisa. Então isso vai se repetindo. Nos relacionamentos, sempre o mesmo tipo de pessoa, muda o CPF, mas a pessoa é a mesma, sempre o mesmo. Então a pessoa tem uma hora que a pessoa se toca, mas espera aí, de novo? Eu saí de um relacionamento abusivo e caí em outro? Então tem uma coisa, então a pessoa se antena. Não é o outro, né? Sou eu. Exato. Eu estou atraindo, porque os semelhantes se atraem. O que é o semelhante? Eu sou uma pessoa que também abuso nos relacionamentos? Não, não é isso. As programações que se completam. Então, se eu tenho uma programação de imagem de mulher sofrida, eu vou atrair um homem que vai me fazer sofrer. Então, é um homem que tem uma imagem negativa já dele mesmo, que não se enxerga como um homem. Então, eu atraio isso. Então, sempre eu sou responsável por aquilo que eu atraio. Por isso, eu me trabalhando, eu começo a atrair pessoas e situações diferentes. Muda o meu ciclo de amizade. Você vai perceber que quando você muda a sua vibração, tem pessoas que vão se distanciar e outras vão chegar. Isso naturalmente. Não é que tem alguma coisa errada com a pessoa que vai se afastar, mas é que não tá mesmo, não vai mais combinar, é outra vibração, entendeu? E você vai começar a atrair as pessoas que estão ali alinhadas com a sua vibração atual, isso é um fato. Você falou que o teu atendimento tem um processo de 5 sessões. Via de regra ou tem alguma situação que muda? Tem situações que pode mudar. Se acontece um fato novo que pode gerar um gatilho novamente, pode acontecer. E aconteceu uma única vez, tá? De uma pessoa que eu trabalhei, ela tinha crise de ansiedade forte. E aí nós trabalhamos, ela ficou 1 ano tranquila, sem as crises de ansiedade. E aí ela me ligou faz uns 3 meses, dizendo, Fabiana, as crises voltaram. Eu falei, opa, teve uma reprogramação, tem alguma coisa. Eu chamei e perguntei, aconteceu alguma coisa nova e tal? Não, tem certeza. Fiz uma cirurgia. Que tipo de cirurgia? Estética, fiz o abdômen, coloquei silicone e tal, estava super feliz, mas eu me sinto culpada com essa cirurgia, mas por quê? Daí ela me falou, olha, a cirurgia foi um sucesso, porém depois eu tive uma hemorragia. Só que não foi hemorragia, na verdade ela acabou ficando menstruada e a enfermeira confundiu, fez um escândalo, falou, nossa, esse tipo de cirurgia nunca acontece isso, o que aconteceu? Você tá com hemorragia e tal. Daí veio o médico e viu que não era nada daquilo, só que na cabeça dela, ela ia morrer, né? Nossa. Aí o que aconteceu? Aí quando acontece isso, a gente não faz a terapia tudo de novo, a gente faz uma sessão com uma hipnose.
para trabalhar aquela situação. Como você se sente? Eu tenho medo, me sinto com medo e culpada. Então vamos trabalhar. Aí fomos para a hipnoterapia, ela chegou no momento, ela perdeu a mãe com 9 anos, no momento onde a mãe estava na UTI, ela conversando, foi lá, conversou com a mãe então, estava já em coma, e ela ali com 9 aninhos conversando com a mãe, então daí ela saiu, quando ela saiu a mãe faleceu. Então, o que o subconsciente dela fez, né? Ela na cama do hospital com hemorragia. Então, gerou o gatilho de novo, né? Crise de ansiedade, porque é uma forma de alerta, né? Olha, você fez essa cirurgia, você pode morrer. Então, remeteu aquilo que aconteceu lá atrás, com a mãe. Se aconteceu com a mãe, por que não vai acontecer com ela também? E aí ela teve a oportunidade, ela conversou com a mãe dela, foi muito lindo essa hipnose. Sim, tem hipnose que tem situações que são bem assim emocionantes, tá? E essa foi uma. Isso tem a ver com a pergunta que eu queria te fazer. Eu sei que se é um processo de 5 sessões, é porque as 5 sessões são necessárias, mas tem uma dessas sessões que você percebe que realmente impacta de alguma forma mais visível a vida do paciente? Ou o resultado, na verdade, a gente vai ver ao longo do tempo? Como que é? Então, depende primeiramente da pessoa, quanto a pessoa quer realmente mudar, porque tem gente que foi porque alguém pagou a terapia. Ou porque foi porque, eu vi que a minha amiga deu super certo, ela mudou o jeito dela, então eu vou também, mas assim, quer, mas não quer. E aí, então a pessoa tem que ter mais consciência e as coisas vão acontecer, só que mais devagar, né? Outra, dependendo das informações que a pessoa traz. Porque se na segunda sessão que eu já trago as informações, e se ela compreende e fizer sentido para ela o que eu trouxer no estudo, ali já acontece a reprogramação mental. E a partir dali já pode vir a acontecer situações de melhora. E também depende do objetivo. Tá? Porque tem coisas que levam mais tempo, tipo, se for relacionamento, se você está num relacionamento muito ruim hoje, então é o tempo de você ver se você vai melhorar esse relacionamento, ou se você vai atrair outra pessoa, só que isso não é da noite para o dia. Sim. É a mesma coisa questão profissional, hoje eu não estou feliz com o que eu estou fazendo, e eu nem sei o que eu quero fazer ainda. Então você vai trabalhar o autoconhecimento e daqui a pouco você vai se descobrir numa outra atividade. Mas isso também leva um tempo maior. Por isso que a ansiedade, crise, síndrome do pânico, coisas bem objetivas, é mais rápido. Porque não tem o que trabalhar. Foi lá na raiz, resolveu aquela situação. Essa menina, por exemplo, eu trabalhei ela numa sexta, na segunda ela já voltou a trabalhar, ela não estava mais conseguindo trabalhar. Porque estava crise de ansiedade, ela atendimento a pessoas, ela não conseguia mais. E na segunda ela já me ligou e falou, Fabiana, não tenho mais crise de ansiedade. Porque foi lá na raiz e já trabalhou. Então depende. Mas a hipnoterapia, ela é bem pontual. Tem uma frase que você trouxe, que você falou aqui no começo e você trouxe também na nossa conversa. Quanto mais eu me conheço, mais leve a vida se torna. A gente já está chegando no finalzinho do episódio, eu gostaria que você aprofundasse um pouquinho nisso, antes da gente encerrar. Então, é isso que eu comentei ainda há pouco, né? A gente precisa se observar. Quanto mais eu conheço a minha história, quanto mais eu compreendo o que aconteceu comigo, o que eu trago dos meus antepassados, o que eu trago da minha própria história, eu observando, isso faz com que o meu consciente, né, tome realmente consciência e aquilo vai se reprogramando e os caminhos vão se abrindo, as coisas vão acontecendo e eu vou tendo mais consciência no meu dia a dia do meu propósito, do que é bom para mim e o que já não é mais, porque às vezes a gente fica alimentando relacionamentos, por exemplo, até de amizade, não falo só de relacionamento homem-mulher ou enfim, afetivo, mas também nas nossas amizades, por exemplo, tem situações que a gente fica alimentando ali e não tem vibração no relacionamento. Todo relacionamento precisa ter uma vibração, um dar e um receber. Precisa ser bom para os dois lados. Então, vou me percebendo. Então, como eu vou me percebendo e vou fazendo escolhas conscientes, já não é mais algo que está programado, porque eu escolho, a gente questiona inclusive o livre-arbítrio. Será que eu tenho mesmo? Será que eu sou tão livre assim? Porque eu escolho de acordo com as minhas programações? E aí não, conscientemente eu vou fazendo escolhas mais assertivas. E a vida vai ficando mais leve por conta disso. Muito bom. Eu te perguntei no começo do episódio qual era a vírgula na sua vida.
quero te perguntar qual é a interrogação que fica para quem está em casa nos assistindo em relação a esse assunto, ou a interrogação que fica para você diante da vida, diante de todo esse contexto que a gente conversou aqui. Uma interrogação? Se for difícil achar uma interrogação, então uma exclamação. A minha interrogação ou exclamação é essa questão, né? Por que que o ser humano demora tanto para procurar algo para se libertar? Por que tem essa questão de achar que a vida realmente é assim, é pesada e se conforma? Né? Mesmo vendo que outras pessoas se trabalhando, os benefícios que essa outra pessoa passa a ter, a pessoa não consegue, né? Por conta, claro, dessas programações, mas e até quando, né? Quantas pessoas deixam, né, de sair viver disso? Porque você trouxe um ponto que daria para a gente estender essa conversa. Porque às vezes a pessoa ela não procura ajuda, ela não procura se libertar. O próprio subconsciente. E aí? O próprio subconsciente boicotando a pessoa. E ela vai permanecer presa àquilo porque o ela resto da tem vida. que querer. Ela tem que querer. E às vezes pode acontecer algo como aconteceu comigo, porque eu não acreditava em nada, energia, pensamento positivo, ai, que besteirada, sempre minha mãe era sempre muito positiva, eu levantava os olhos e falava, ai, que saco esse papo. Então tem que acontecer às vezes algo que não é tão bom para cair a ficha, né? Ou não, às vezes tem pessoas que olha para o lado e vê o lado positivo de quem conseguiu sair de uma situação ruim, e pode ser esse o motivo da procura para se melhorar. Bom, eu estou ansiosíssima pela nossa conversa. Agora eu sendo entrevistada, só que não vai ser publicado, não. Tô ansiosíssima. A gente só faz depois contando os resultados. Os resultados maravilhosos. Eu faço questão de fazer isso, porque eu tenho certeza que vai ter resultado. E sabe por quê que eu tenho certeza? Porque eu quero muito. E a Fabiana, ela quando a gente conversou, eu não me lembro qual foi a pergunta que você fez, mas eu falei, eu quero ser curada. Não foi isso que eu te disse? Não sei se você se lembra. E na verdade nem é cura, né? É libertação que a gente fala mesmo, né? A gente nem precisa falar, acho que cura. Mas é uma libertação. Você vai se sentir livre. E assim, 80% do resultado é da pessoa que procura e 20% é do terapeuta. Meus 20% eu garanto, porque o meu posicionamento mental é a certeza de que vai dar certo. Então, pode ter certeza que 20% já está garantido. Eu queria muito que meu marido fizesse também, né? E eu, quando recebi tua proposta, eu falei assim, você quer fazer também? Ele falou, não. Eu falei, então tá bom. Mas deixa. Eu não Deixa insisti. estar. Você sabe por que eu não insisti? Porque eu te falei que eu passei por um processo de constelação. E no caso da constelação, o meu presente de Natal para ele foi o processo de constelação para ele. E não funcionou. Não adianta. E a Laís, que é a minha consteladora, que eu sou apaixonada por ela, ela já veio aqui também no Vírgula. A Laís falou, Vi, ele tem que querer. Só que eu insisti em dar de presente. E não é assim. E ali eu aprendi que não é assim. Eu já recusei, inclusive, tá? Teve mãe que quis indicar filho com 30 e poucos anos, casado. Mas eu falei, olha, não adianta. Vai funcionar, só pela né? conversa que eu tive com ele, liguei, conversei, já vi. Ele só tá vindo porque você vai pagar, mas não adianta. Não tem Não vai dar resultado abertura, porque ele não quer. Não é um momento. Tem que ser o momento da pessoa. Mesma coisa se fosse antes daquele momento que eu mesma quis, se a minha mãe me pagasse para eu ir, não ia dar certo, porque eu não acreditava nem em energia, nem em pensamento positivo, nem imagina se eu ia. Não ia dar certo. Muito obrigada, viu? Muito obrigada mesmo por ter vindo, por ter já gerado essa telepatia ali no começo. Isso já é um bom sinal, hein, Fabiana? A gente já está conectada. Já estamos conectadas. E na hora que a gente começar esse processo aí, já... Ninguém mais vai te segurar. Me aguente! Muito obrigada, viu? Imagina, viu, que eu agradeço. Deixa os seus... Já apareceu o teu @, mas deixe novamente. Fale quem está buscando, né, ajuda, o que precisa fazer. Sim. O meu Instagram é além.dapercepção, tá? O que precisa fazer? Entrar em contato através do Instagram mesmo, ali tem o link. Tem um link. E é isso, e querer.
né? Porque eu vou estar sempre à disposição e sempre com o meu posicionamento mental, acreditando que vai dar super certo. E dá. Basta a pessoa querer. Eu vou ser a prova viva disso, você vai ver. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Foi um prazer muito grande estar aqui com você. Estou muito feliz. Obrigada. Eu também tô. E você, se ainda não segue o Vírgula nas redes sociais, nós estamos semanalmente com os episódios completos no Spotify e no YouTube. E diariamente com os nossos cortes no Instagram e no TikTok. Aguardo você lá e até a próxima vírgula.